Olá, para você que já me segue no meu canal, boa tarde, que Deus te abençoe, feliz sábado e vamos fazer aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Eu fiz um vídeo ontem sobre texto e o seu contexto, primeira parte, ou seja, parte 1. Como o vídeo ficou um pouco estendido, eu resolvi fazer um outro vídeo com os textos mais conhecidos que você já deve ter lido ou com certeza visto, ouvido alguém pregar sobre eles, mas de uma forma talvez meio equivocada e que você não entendeu muito bem. Se você ver o vídeo anterior a esse, vai estar lá com texto e o seu contexto parte 1, você vai entender que eu falei ali 4 ou 5 temas. E hoje eu também quero gravar mais 3 ou 4 temas aqui dos textos lidos fora do seu contexto e vou explicar como eles devem ser entendidos à luz da Bíblia. Então fique aí até o final desse vídeo. Você que já me acompanha, eu peço que você tenha um pouco de calma, né? Se você tem o desejo de conhecer a palavra de Deus, entender um pouco mais, veja esse vídeo, tá? Aqui nós não pregamos denominação, nem religião, aqui só falamos da palavra de Deus, ok? Bom, mas então antes de nós começarmos hoje aqui a falar dos textos e o seu contexto, gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua fronte para que possamos orar ao nosso Senhor. Querido e grandioso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na sua santa presença, para que possamos ler e aprender cada dia mais, Senhor, sobre a sua palavra. Que o Senhor venha nesse dia e habite aqui comigo, também com essa pessoa que vai assistir esse vídeo, meu Pai, e fazer o seu estudo. Que o Senhor fique ao lado dela, meu Pai, pois esse é o único livro com o qual nós estudamos, com o seu autor ao nosso lado. Que o Senhor venha e fique conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse então, eu fiz um vídeo falando sobre que as pessoas dizem que podemos comer de tudo, que podemos beber bebida alcoólica, sobre o sábado, que mais? Eu acho que tem mais alguma coisa lá que agora eu não lembro, mas é nessa linha aí. Sobre a morte, também falei, e hoje nós vamos falar um pouco sobre outros assuntos. É que assim, para você que não assistiu ainda o vídeo passado, eu estou explicando aqui os textos que às vezes é lido fora do contexto e causa muitas estranhezas e que a pessoa não entende. Então eu estou fazendo esse vídeo para que você que tem vontade de aprender, acompanhe esse vídeo e marque e tire as suas dúvidas e as suas conclusões. Bom, hoje nós vamos começar aqui. Eu também devo ter falado sobre esse assunto no vídeo passado, mas eu vou começar por ele, porque como o vídeo ficou muito extenso no outro vídeo, então eu tive que parar ele ali para não continuar, para não ficar muito grande, né? Então eu vou começar aqui lendo aqui Atos capítulo 2, né? Que aqui é um texto lido, mas talvez que as pessoas não entenderam ou não entendem. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque em Atos capítulo 2 é o dia de Pentecoste. E o Pentecoste é o dia que muitas pessoas, pelo menos 120, foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, né? Então, aqui nós precisamos entender os pontos, porque hoje nós vemos os nossos queridos irmãos pentecostais, né? Tem muitos deles sinceros e talvez muitos que usam de má fé. Não estou aqui para criticar de forma alguma. Estou aqui para esclarecer alguns pontos que você precisa saber.
Porque às vezes você aprende de um jeito que você já acostumou a aprender, você já acostumou daquele jeito. E quando alguém vai falar para você sobre o mesmo assunto, você já tem a sua opinião formada sobre ele. Então você não quer escutar uma segunda opinião, porque você já tem a sua. Aí você diz, mas lá na minha igreja é ensinado assim, eu aprendi assim, então eu não vou mudar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas. Nós devemos dar ouvido para mais pessoas. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar algo que eu não sei, eu não posso ir em uma fonte e ver se aquela fonte está de acordo com aquilo que eu procuro. Eu procuro várias vezes, principalmente na palavra de Deus, né, e tiro as minhas conclusões, né, para fazer o estudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre esses ensinos, que mesmo as pessoas sendo sinceras, mas às vezes não estão de acordo com a palavra de Deus, né? E nós sabemos que a palavra de Deus temos que levar a sério. Então, Atos capítulo 2, quando diz aqui que entre os discípulos foi derramado e ouviram falar em língua, se você ler contextualizado esse versículo, você vai entender perfeitamente que não há nada de estranho nesse versículo, né? Porque, veja, aqui diz assim que no versículo 5, diz assim, ó, em Jerusalém estava habitando judeu, homem religioso e de todas as nações debaixo do céu. Você notou aqui, ó, eu vou parafrasear. Em Jerusalém estavam morando muitos judeus, homens religiosos e de todas as nações. Então, seria muitas, né? Ouvindo aquela voz, ajuntaram-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Veja, tinha uma nação em volta, muitas pessoas de várias nacionalidades diferentes. E quando o Espírito Santo deu o dom para as pessoas começaram a falar em línguas, mas não línguas estranhas, língua que sem sentido, que como diz aqui, ouviram falar na sua própria língua, né? E todos pasmavam e se maravilharam, perguntaram uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão aí falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa, ou seja, em outra tradução, língua materna? Então não há nada de errado com esse texto. E daí aqui no versículo 9, olha, o tanto de nações que tem envolvido aqui, ó, pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, região da Líbia, perto de Cirene, Foresteiro, romanos, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Então veja, não é nada de errado com esse texto, né? E lembrando que a palavra aqui, a palavra original no grego é a palavra kainos, né? Que significa novo, mas no sentido de novo, não no sentido que é um novo exclusivo. É um novo já que existe. Então, portanto, a palavra aqui do grego é a palavra kainos. É uma nova língua, como eu não sei falar outro idioma, sem ser o português, né? O qual também eu falo muitas palavras erradas, né? Já é muito difícil de falar, então eu só falo o português. Mas se o Espírito Santo me desse o dom de língua, ele poderia me dar qualquer idioma, inglês, espanhol, grego, japonês, qualquer um. E sem que eu nunca tenha estudado esse dom que o Espírito Santo me daria. Então esse é o novo, mas o novo já existente. Então, para ser uma língua que ninguém entende, devia ter aqui então a palavra neos do grego, que significa um novo exclusivo.
vamos supor, eu só vou dar aqui como se diz? Vou fazer para que você entenda aqui uma suposição, né? Uma comparação. Quando uma mulher fica grávida, ela não fica grávida de um cainós, né? Um novo que já existe, não. Ela fica grávida, a gravidez, não, nesse caso, teria que ser neós, exclusivo, aquele que vai vir ainda ao mundo, que não veio ainda. Então, assim, a língua aqui, eu não sei se ficou muito boa essa introdução que eu fiz aqui, mas só para você entender, né? Assim você sabe. Então, é o novo exclusivo, o neós. Mas a palavra do grego aqui, em Atos capítulo 2, é a palavra kainós. É novo, mas existente. Então, essas línguas hoje faladas dentro das igrejas não tem base nenhuma bíblica, porque ninguém entende e eles também não sabem o que está falando, né? E então fica uma coisa sem sentido. Já encaminhando para esse mesmo ponto, que muitas pessoas alegam que o Espírito Santo é uma força, é um poder, né? Então, quando entra em transe, o Espírito Santo é um poder que habita na pessoa e a pessoa fica explosiva no bom sentido, assim, fica rodeando, daí cai, aí em seguida fica pulando e fica, como você tem visto, né? Mas, mais uma vez aqui, quero deixar claro que esse vídeo não é para agredir ninguém. Pelo contrário, é para ensinar. Esse modo que eu estou falando é que você já tenha visto, né? Eu não estou falando nada demais. Eu tenho respeito, eu tenho muitos irmãos pentecostais, ao quais eu respeito muito, né? Mesmo que nós não temos a mesma opiniões, mas eu não compactuo com a opinião deles, mas respeito, né? Que tem muitos irmãos sinceros. Então, quando isso acontece nas igrejas, as pessoas caindo e fazendo tudo aquilo, falando que está cheio do Espírito Santo, muitos alegam que o Espírito Santo é uma força, um poder. E isso nós não podemos pensar, né? Porque senão os textos bíblicos estariam, a maioria deles, comprometidos. Eu vou ler alguns deles aqui, para que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força e nem um poder, tá? Eu vou ler aqui, o primeiro texto está aqui em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então, aqui, eu já fiz um vídeo sobre o Espírito Santo também. Se você quiser ir nesse canal aqui e procurar lá o vídeo, vai ter um estudo sobre o Espírito Santo. Esse foi um estudo exclusivo sobre o Espírito Santo. Embora é um assunto mais amplo, mas se fosse para ler todos os textos que deveria ler sobre o Espírito Santo, eu acredito que ia dar mais ou menos, talvez, umas 2 horas de vídeo. Então, por isso que eu não fiz todo esse tempo. Então, eu fiz aí, mas eu tenho certeza que vai ser uma benção para você e você vai entender muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Não tem nada que ver com força e nem poder, tá? Então, Atos capítulo 5, aqui o Espírito Santo é chamado de Deus. Agora, você considera Deus uma força e um poder ou uma pessoa? É um ser divino, né? Um ser divino, o Deus, o Criador. Então, o Espírito Santo aqui é comparado a Deus. Quer ver? Eu vou ler o texto. Atos capítulo 5, versículo 3, que diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Então, aqui é dito, por que mentisse ao Espírito Santo? Então, é equivalente mentir a Deus, né? Então, aqui, o Espírito Santo, aqui, ele é considerado Deus. Então, quando vamos aqui, então, quem mente ao Espírito Santo é equivalente a mentir para Deus. E quando vamos para primeiro Atos capítulo 13,
Atos capítulo 13, versículo 3, diz que o Espírito Santo pode falar. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: servindo ele aos senhores e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha, disse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode falar. Em Atos 15, 28, diz que o Espírito Santo pode tomar decisões. Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias. Então aqui diz que o Espírito Santo pode tomar decisões, né? Então, agora, se nós formos para Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo pode ficar triste. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E se você for para Lucas capítulo 12, versículo 12, diz que o Espírito Santo pode te ensinar. Então veja bem, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Não uma força e nem um poder. Então esse texto é lido fora do seu contexto. Eu não vou ler todos os versos aqui como eu fiz no outro vídeo, tá? Mas só para você entender. Então acho que você já entendeu. Então, tem que tomar muito cuidado com esses textos lidos fora do seu contexto, porque de tudo esse texto vem de uma parte que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, né, onde Paulo diz, por quem fala em língua fala a Deus e não aos homens, né? Então, ali Paulo está ensinando que lá em Corinto havia muitas pessoas fazendo mau uso do dom de língua. Isso eu expliquei no outro vídeo. Então não podemos ler os textos fora do seu contexto. Outro aqui que está o Espírito Santo, né? Acabei de falar. E muitas pessoas também têm ensinado que eu já ouvi isso que eu estou falando aqui, porque eu converso com muitos irmãos e às vezes eu entendo que os irmãos aprendeu daquele jeito, né? Então, eu estou aqui para ajudar, tá? Com a graça de Deus, como Deus tem me dado aí, eu digo assim que eu sou agraciado com esse dom que Deus tem me dado, que, olha, eu poderia falar aqui várias coisas, mas não vou fazer esse tipo de coisa, né? Eu só glorifico a Deus e cada dia mais oro a Deus e só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, e que tenha feito e cada dia me dado o entendimento que eu tenho buscado, não para ser melhor do que ninguém, mas para que eu possa encontrar aqui, né, as respostas que eu procuro para a minha vida, né, e Deus tem me mostrado durante os meus estudos, as minhas leituras. Por isso que eu estou aqui para compartilhar com você, espero que você entenda e que você goste. Aqui eu não estou aqui para criticar ninguém, apenas para ajudar você também a aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, outros textos que as pessoas também usam, dizendo assim, olha, nós somos salvos pelas obras, né? Pelas obras, quanto mais obras nós fazermos de bom, o galardão nosso vai ser maior. Quanto mais obras você faz, que muitas pessoas dizem assim, ó, lá na minha igreja dizem assim, quanto mais o bem você fazer, mais salvo você está, né? Vai ter salvação com abundância. Então eu quero dizer para você, com todo o respeito, com todo o meu carinho, que fazer o bem, obviamente, que é válido para todas as ocasiões, mas isso não tem nada que ver com salvação. Não é por ser bonzinho que eu vou para o céu. Não tem nada a ver, a Bíblia nunca ensinou isso, salvação pelas obras, né? Salvação pelas obras não existe. Portanto, é que eu, antes de ler Efésios capítulo 2, eu quero ler um texto com você que está aqui em Isaías, para você ver que a salvação pelas obras, isso não existe. A Bíblia nunca disse, a Bíblia nunca ensinou isso. E as pessoas também não podem querer ensinar as pessoas a dizer esse tipo de coisa. Que às vezes eu fico
eu passo a conversar com as pessoas e as pessoas falam, eu aprendi assim, que nós somos salvos pelas nossas obras, né? Mas isso não é verdade, porque aqui em Efésios capítulo 2, depois eu vou ler Isaías. Primeiro eu vou ler Efésios capítulo 2, 8, que diz assim, Efésios 2, 8, diz assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos exclusivamente pela graça salvadora de Cristo, né? Nós não somos salvos porque nós fazemos as coisas boas. Não somos salvos para isso. Nós já somos salvos para fazer as coisas boas, mas não que nós somos salvos porque nós fazemos, não que nós vamos ser salvos por fazer as obras. E olha o que Isaías diz aqui em Isaías 64, 6. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados são um vento como um vento nos arrebatam. Então aqui diz assim, que tudo isso aqui são trapos da imundícia. Nós não pode ser justificado pelas nossas obras. Nós só somos salvos perante Cristo. Então, nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas então, se nós já somos salvos, então nós fazemos as boas obras, né? Então, nós temos que parar para pensar um pouco e saber que só Cristo, só Ele pode nos dar a salvação. A graça é de graça, mas não é barata. Para isso aí nós temos que ter alguns conceitos, né? Precisamos respeitar a lei de Deus, né? E aí também muitas pessoas, os nossos queridos irmãos, ao qual eu respeito, né? Que eu não poderia deixar de falar aqui, para ajudar você, não para criticar, sobre as adorações, as intermediações, as petições perante santos, né? A Bíblia chama isso de idolatria, né? Eu fui criado num berço católico, a minha família inteira é católica. Eu respeito, tenho orado pela minha mãe, pela minha família, tenho orado para que, de certa forma, a minha mãe com toda a sinceridade dela, a minha família com a sinceridade, Deus leva em consideração isso, porque foi aprendido assim. Mas que Deus tenha misericórdia, porque se não chegar ninguém para levar a palavra de Deus a certos lugares, as pessoas vão viver do jeito que aprendeu. Mas é por isso que existe um Deus tão misericordioso, que Ele vai julgar você conforme o seu conhecimento. Deus nunca vai julgar você por uma coisa que você não saiba. Deus vai julgar você pelo aquilo que você sabe e deixou de fazer. Isso chama negligência. Negligenciar a palavra de Deus. Se você sabe que aquilo é errado e você ensina a pessoa a fazer. Isso é pecado. E a idolatria na Bíblia é pecado. Porque em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um texto muito claro, que diz assim, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 2, 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, muitas pessoas têm usado os textos fora do seu contexto, e principalmente o texto usado para que dá mais ênfase ainda nos erros deles, é um texto aqui de Jeremias capítulo 17, né? Jeremias capítulo 17 tem um texto aqui que nós precisamos de ler ele, de ler esse texto no seu contexto para aplicar de forma correta. E esse texto aqui, olha, é um texto, eu vou dizer assim, muito difícil até de se compreender, né?
Isaías capítulo 17, deixa eu ver se eu encontro, Jeremias, né, capítulo 17, eu não sei se eu vou encontrar agora aqui esse texto, eu não lembro o versículo, que vai dizer aqui que eles oferece libações à rainha do céu, né? E muitas pessoas dão a entender que essa rainha do céu é Maria, né? Eu acho que eu não vou achar esse texto aqui agora, não sei também, eu não me lembro agora se está em Jeremias capítulo 17, mas enfim, então eles lerem esse texto que fala sobre a rainha do céu, daí eles acham que está falando sobre Maria, mas aqui é uma divindade pagã, né? Então nós precisamos de entender todos esses textos aí no seu contexto. Então a idolatria é uma coisa repugnante na Bíblia. Quando lemos 2 Reis, capítulo 16, você vai lá e você vai entender que ali tem das nações 5 deuses, né? Tem vários deuses. Então, em Jeremias capítulo 10, versículo 4, diz assim que da madeira o homem faz um santo e prostra, né? Fica prostrado até ele com o rosto em terra, mas ele nada é, que tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouça. Então, essas petições para os santos, você se ajoelhar, fazer pedido, isso é uma coisa que desagrada a Deus. Porque isso, com toda sinceridade que eu vou falar aqui, eu quero que você entenda. Satanás faz de tudo para tirar a glória de Jesus. De tudo ele vai fazer no final dos tempos. Como o Satanás tenha feito desde sempre. Ele quer fazer de tudo para tirar a glória de Cristo, a glória de Jesus, que Jesus morreu naquela cruz rude para salvar eu e você. Então, Satanás, o trabalho dele hoje é colocar dúvida nas pessoas e deixar que as pessoas são levadas para onde querem ir. Veja, as pessoas chegam a falar que os santos, porque Deus não pode atender todo mundo, então por isso tem os santos, para interceder pelas pessoas. Isso é uma aberração, ouvir uma coisa dessa. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Deus sabe de tudo. Como santo, veja, só um foi morto. Só um padeceu naquela cruz. As dores, aquela coroa de espinho foi colocada na cabeça de um homem só de Cristo. Então, como que vamos dar a glória para um santo? Muitas vezes as pessoas canonizam santos. Não é porque a pessoa foi boa que é santo. Não tem nada que ver. Agora, falar que vamos orar para um santo, para São Benedito, para Santo Antônio, ora, eu com toda sinceridade, isso é uma aberração. Eu falo isso com todo respeito, mas eu tenho que ser honesto com a Bíblia. Porque se eu disser para você que isso é bom, eu estou negligenciando a palavra de Deus, ao qual eu não vou fazer, né? Então, se você for assistir esse vídeo e chegar aqui e achar que eu estou falando mal, não quiser assistir mais, eu peço que Deus te abençoe da mesma forma. Mas eu queria que você terminasse de ver para você saber que eu não estou falando bobagem. Então nós temos que ler, que Deus agrada quando você é sincero. Tem muitas pessoas sinceras, é por isso que eu estou dizendo, tem muitas pessoas sinceras que acreditam nessas coisas. Muitas pessoas às vezes dizem assim, olha, eu acredito nisso, acredita tanto, a sua fé é tanto que às vezes até acontece um milagre. Porque Deus é muito bom. Deus sabe da sinceridade das pessoas. Muitas pessoas usam de má fé, como eu falei, tem até no meio evangélico. Mas muitas pessoas também são sinceras. Deus ama mais aquela pessoa que com a sinceridade do que aquela pessoa com falsidade. Às vezes você pode pedir a Deus muitas coisas, mas você está sendo falso, você está sendo hipócrita.
E às vezes aquela pessoa está pedindo uma coisa, às vezes a pessoa zomba dela. Diz, mas está pedindo para santo, você nunca vai conseguir. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele conhece o coração de cada um. E por isso Deus às vezes concede um milagre. Não para dar valor no santo, mas para com a pessoa. Porque Deus entende a sinceridade das pessoas. É por isso. É por isso que eu estou falando isso, mas com todo carinho. Porque Deus, se você estudar a Bíblia, Deus abomina a idolatria. É você colocar outra pessoa, tirar a glória de Cristo e colocar em outra pessoa. Né? Isso faria de Cristo muito pequeno, sendo que Ele um dia vai voltar nessa terra para dar aquilo que me pertence e aquilo que pertence a você também. Então, isso é uma coisa muito óbvia, né? Quando a gente veja por aí as pessoas acreditando. Às vezes não devemos entrar em debate nem em discussão, porque a palavra de Deus não é para discutir, é para ensinar, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né? Para corrigir, ensinar, né? Para que o homem seja perfeito em toda boa obra de Deus. Então é assim que devemos fazer. E outra coisa que hoje vimos falar muitas vezes, é um versículo que tem aqui na Bíblia, que a pessoa, né, muitas pessoas não entenderam, é essa passagem de Mateus capítulo 22, versículo 37, né? 22, 37, que diz assim, Cristo falando, né? 22, 37, diz assim, respondeu-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu fico pensando assim, sabe? Certa vez eu estava conversando com o irmão e dizendo assim, irmão, mas os 10 mandamentos, Jesus não fala mais dos 10 mandamentos. Jesus diz assim que só tem 2 mandamentos. Jesus diz, amará a Deus de todo do seu entendimento, né, toda a sua alma, e amar seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso. Sim, Jesus falou. Tá, mas qual que é a parte que está errada? Então os outros mandamentos não valem? Quando alguém replica esses versos, ele quer dizer assim, bom, então agora só vale eu amando a Deus e amando o próximo, então para mim está tudo certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui está embutido os 10 mandamentos, os decálogos. O decálogo está embutido justamente que quando Deus diz assim, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se você realmente ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, então você vai guardar os 4 primeiros mandamentos. Então aí você está demonstrando um amor com Deus, para com Deus. É assim que temos que ler. É assim que o texto está dizendo. O texto não está dizendo outra coisa. E daí o texto diz assim, segundo, semelhante amará o seu próximo como a ti mesmo. Então se você não adultera, não mata, não rouba, não cobiça, não levanta falso testemunho, então você está amando o seu próximo. Então aqui, esses 2 mandamentos, esses 2 ditos aqui, Jesus não disse, agora você não pode adorar santo. Jesus não aboliu, não disse nada disso aqui. Ele só diz, quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, você guarda, eu e você guardamos os 4 primeiros mandamentos, que é os 4 primeiros mandamentos para com Deus, e os 6 para com o próximo. É isso que está dizendo o texto. Nada, vamos supor, quando você vai numa empresa para trabalhar, chega lá, você pergunta o quê? O contratante precisa de dizer para você os dias que você tem que trabalhar? Ou ele diz assim para você, os dias de trabalho sei o que é de segunda a sexta-feira? Bom, se nós vamos parar então aí analisar, então devia ser assim, bom, se é de segunda a sexta-feira, então eu preciso trabalhar segunda e sexta-feira só. E vou receber meu salário. É assim que nós entendemos?
Ou quando ele fala assim, você tem que trabalhar de segunda a sexta-feira, você entendeu que você tem que trabalhar terça, quarta, quinta. Será que obviamente que é assim que eu entendo. E você? Eu não entendo assim, ó. É de segunda a sexta. Tá, então beleza, eu viro as costas e vou embora. Aí eu vou na segunda, na terça, na quarta, na quinta eu não vou, eu vou na sexta. Ora, o texto é muito claro, né? Jesus não precisou aqui de dizer, olha, e quando vamos para Mateus capítulo 19, Jesus vai citar ali uns mandamentos. Precisou de citar os 10? Não. Que o jovem rico já entendeu. Né? Quando Jesus aqui cita, entra aqui com o jovem rico, Jesus diz assim para ele assim, o 17 e o 18 eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus, por que perguntasse a respeito do que é bom? Bom é só um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça os mandamentos. E agora, vamos ver qual que é os mandamentos. Perguntou-lhe eles, quais? E Jesus respondeu, não matará, não adulterarás, não furtará, não dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus citou aqui, Jesus não diz aqui, amará a Deus sobre todas, amará a Deus sobre todas as coisas, não fará imagem de escultura. Jesus não disse nada disso. Então quer dizer assim, opa, então peraí, vamos ler o texto de novo. Deixa eu ler de novo para você. Ele mandou obedecer os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honrar o teu pai e tua mãe, e amar o próximo a ti mesmo. Olha que interessante. Olha, Jesus citou só os mandamentos da segunda tábua. E onde ficou aqui, então, o da primeira tábua? Amará o Deus sobre todas as coisas. Onde ficou esse texto? Por que Jesus não disse, olha, você tem que me amar o Pai sobre todas as coisas? Mas Jesus não disse isso. Agora você pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque pedir para um judeu guardar a lei é chover no molhado. Porque ele já guardava. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Disse o jovem, a tudo isso tem obedecido. Que me falta ainda? Ora, se ele guardava o próximo, imagina o com Deus. Né? Daí Jesus disse assim, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Esse é o maior convite. Vem e me segue. Você seguindo eu, meu amigo, você está com a sua vida eterna garantida. Isso Jesus estava propondo para ele. Né? Mas então quer dizer que os 4 mandamentos agora não existem. Engraçado que as pessoas dizem assim que Jesus buliu os mandamentos. Então temos que ler os textos dentro do seu contexto e ver se realmente é isso do que se trata. Por exemplo, aqui em Mateus 5,17, né, quando Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, nem para mudar, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir mesmo. Foi ele que disse. Né? E é isso que aconteceu. Então não podemos ler esse texto fora do contexto, como os irmãos fazem. Então, se nós sabemos que se formos pensar que os mandamentos foram tudo tirado, então não teria mais lógica. Quando lemos Romanos capítulo 7, vamos entender perfeitamente o que é a lei de Deus. Né? Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer. Eu vou até ler um verso, pelo menos, de Romanos capítulo 7. Quer entender sobre a lei e sobre a graça? Lê Romanos. Né? O livro fala de lei e de graça. Romanos capítulo 7. Aqui vai estar falando da lei e da graça, exatamente. Né? Paulo diz assim, ó, no 21, acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem,
o mal já está comigo. Então, quando ele acha a lei nele, quando ele quer fazer o bem, ele já não consegue, mas o mal que está nele, ele consegue fazer, né? E tem e aqui no versículo 6 diz assim, ó, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Muitas pessoas leem esse texto e dizem assim, nossa, tá vendo? Paulo diz que a lei não vale mais, tá vendo? Agora estamos livres da lei. Lógico que estamos livres da lei, só está na lei quem peca, quem faz atrocidade, aí está vivendo na lei. Mas se você está vivendo no Espírito, você está vivendo em novidade, né? Você está assim, não que você deixe de ser pecador, mas você deixe de ser pecadeiro, né? E aqui no versículo 7 diz assim, ó, que diremos, pois, o que diremos, pois, é a lei pecado? Paulo diz, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiça. Viu? Tem que ler os textos dentro do seu contexto. Precisamos de ler mais, de entender os textos. Não podemos ler. Se você ler esse texto aqui que eu acabei de ler e não entender ele, você vai criar uma grande confusão. Porque parece que dá a entender, lendo só isso aqui, parece que a lei não vale mais. Mas se você ler o 7, você já vai entender. No versículo 7, né, de Romanos capítulo 7. Então, não podemos ir nessa uma aí, diz que a lei não vale mais, diz que Cristo aboliu lei. Cristo não aboliu lei nenhuma. Nenhuma. Agora vamos aqui para o último tema, que esse é uma polêmica talvez no meio evangélico. Por que muitas pessoas negam a validade do Velho Testamento? Por quê? Muitas vezes você já ouviu dizendo, não, está no Velho Testamento, isso não vale mais. Você fala, como assim? Não, está escrito no Velho Testamento, quando Jesus veio, ele aboliu tudo isso aí, e se não vale mais nada, o que vale agora é o Novo Testamento. Bom, sendo assim, se nós formos tirar o Velho Testamento, teremos que tirar metade do Novo, né? Porque o Novo Testamento, de acordo aqui com as passagens, tem muitas coisas aqui que foi tirado do Velho Testamento. Como que foi abolido? Como que foi abolido? Eu vou ler um verso que se encontra aqui em João, capítulo 1, no versículo 45. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de abolição nesse Velho Testamento. Ou esses são só pessoas que não querem aceitar o Velho Testamento, porque ali está inserida a lei de Deus. Então, se nós tirarmos o Velho Testamento, você vai dizer assim, mas ali se tirar, eu não vou precisar de guardar o sábado, comer carne de porco, vou poder tomar vinho, beber, o que mais? Bom, aí você vai achar assim que tudo que está ali que não enquadra na sua vida, você achou que tirou. Mas eu vou te afirmar para você que isso aí é um grande engano, porque a maioria, né, não está aqui as histórias, mas a maioria todas as leis que estão ali no Velho Testamento estão aqui no Novo Testamento, né? Então vamos ler aqui 1 João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 45. Filipe, aqui dizendo aqui do chamado, né? Jesus chamando os primeiros discípulos. Diz assim, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha, Moisés escreveu sobre Jesus? Eu não lembro de ter lido nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco, Moisés dizendo assim, olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus
Você não vai encontrar isso lá escrito. Mas então por que está dizendo aqui que diz que achou aquele de quem Moisés escreveu na lei? Moisés escreveu sobre Deus. Né? Não foi sobre Deus que Moisés escreveu? Ou não? Então veja bem. Não podemos dizer que o Velho Testamento foi abolido. Isso é um absurdo. Né? Uma pessoa que fala isso não tem conhecimento de Bíblia. Talvez nunca fez um curso. Nunca estudou teologia. De fato, às vezes, muitas pessoas, né, nunca fez nenhum curso. Então, veja bem. E diz aqui, ó, e que referiram os profetas. Todos os profetas, a maioria deles falaram de Jesus. A vinda de Jesus. A esperança, né? Falava, ó, um dia vai vir aquele que vai reinar para sempre. Principalmente em Daniel. Tem que ler o livro de Daniel, estudar o livro de Daniel para que possamos entender cada vez mais as promessas, Apocalipse, a esperança. Apocalipse é a esperança. Né? Então é uma aberração falar isso que o Velho Testamento não tem mais validade. Lucas 24, 44, olha o que Cristo disse. Lucas 24, 44. Olha que o próprio Jesus disse. Foi ele quem disse. Não foi outro que disse. Foi o próprio Jesus que disse. Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, no profeta e nos salmos. Olha, a Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo. Quando Moisés escreveu aqui o Pentateuco, na onde Jesus estava aqui? Você me pergunta, onde Jesus estava aqui? Bom, no princípio que criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Então, veja, aqui nós encontramos na criação, né? Então, e quando vai aqui em João capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, o texto é mais claro que o sol ao meio-dia, né? Então, esse negócio do Velho Testamento não existir, nossa, é uma coisa tremenda loucura dizer uma coisa dessa. A pessoa tem que, olha, vou dizer, é uma pessoa quase, vamos dizer assim, como muitas pessoas dizem, analfabeto, né, funcional. O analfabetismo funcional é a pessoa que lê, mas não entende o que leu, tá, e não sabe explicar. Então, temos que tomar cuidado com certas afirmações, temos que verificar mais a fundo, estudar mais a fundo a palavra de Deus, para que nós não passe para as pessoas aquilo que as pessoas desejam ouvir. Que hoje muitas pessoas estão indo em vários lugares pedir assim, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí parece que você depende de um conselho, né? E só para fechar esse vídeo aqui, eu queria deixar outra coisa registrada aqui nesse vídeo. Sobre as revelações, né? Muitas pessoas, eu tenho conversado, igual eu já falei aqui, com muitas pessoas sinceras e muitas pessoas têm acreditado nisso. Pergunta para mim se eu acredito em revelação. Obviamente que eu acredito nessa revelação aqui, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Nesse livro sagrado aqui, ó. Olha, eu acredito nas revelações que está aqui, né? As revelações funcionam assim.
Se o Espírito Santo for revelar alguma coisa para você, para fim evangelístico, mais de uma pessoa tem que revelar para você aquele mesmo propósito que o Espírito Santo fez, né? Vamos supor que o Espírito Santo revela para uma pessoa que vai te levar para outra cidade para que você vai evangelizar lá. Então ele vai revelar para uma pessoa e para outra pessoa, talvez para até mais do que uma ou duas pessoas, para a confirmação, né? Não é assim. As pessoas hoje estão trabalhando com adivinhação. Veja o que aconteceu aqui em Atos capítulo 13, né? Com adivinhação. Atos capítulo 13, diz assim no versículo 9, 7. Aqui falando da pregação da primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo e Barnabé. Aí diz aqui no versículo 7, o qual estava com o preconsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse chamado Barnabé e Saulo queria muito, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé procônsul. Procônsul aqui segundo aqui o texto, era alguém ali dessa província, né? Um homem muito respeitado ali, temente a Deus. E aí diz aqui, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse, olha, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais para de perturbar o reto caminho do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa da escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então, quando um homem ali, temente a Deus, que tinha fé, quis ouvir a palavra de Deus, aquele homem, Elimas, o mágico, quis tirar aquele homem da palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia que talvez, né, ele não conhecia Deus, mas ele sabia que a partir do momento que esse homem aqui, procônsul, Sérgio, né, ouvisse a palavra de Deus, e ele tinha fé para isso, para aceitar, ele ia deixar de acreditar nesse mágico, nessa magia. Então, por isso que quando o Paulo diz assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a justiça, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Então, é quando as pessoas querem tirar você da sua fé e levar você para onde elas querem ir. Tá? Então, a revelação não tem nada que ver com uma adivinhação. Temos que ter isso em mente. Esses milagres, né? Temos que tomar muito cuidado com esse tal de milagre, prosperidade, cura sem sentido, e é um tal de cura e muitos milagres. E hoje as pessoas estão aceitando isso deliberadamente, assim, estão aceitando. Estão deixando a palavra de Deus do lado e indo atrás dessas coisas. Muitas pessoas estão indo atrás da prosperidade, de milagre, de revelação. Irmão, quer revelação? Lê a Bíblia. Deus vai revelar para você aquilo que você quer, do fundo do seu coração. Deus fará isso por você. Ok? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Eu peço que você estude, né, a Bíblia. Pega todos esses textos que eu li para você, marque num papel, num caderno, depois leia com atenção sobre esse assunto para você ver se é desse jeito mesmo. Lembre de Atos capítulo 17, versículo 11, que os bereanos, né, eles conferiam tudo que Paulo falava para ver se era daquele jeito mesmo. Então, assim que devemos ser com a palavra de Deus. Devemos ler, procurar aqui se tudo que as pessoas estão dizendo por aí se encaixa aqui dentro de um contexto bíblico. Não podemos ler o texto fora do seu contexto. Lembre-se,
Satanás também usou a Bíblia. Né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele levou Jesus a um penhasco e diz, está escrito. E por que não funcionou? Porque ele tirou o texto fora do seu contexto. Eu acho que vale a pena a gente rapidinho dar uma olhada nesse texto, para você saber que o Satanás também usou a Bíblia, só que ele usou o texto fora do seu contexto. Né? Mateus capítulo 4, 4 diz assim, o tentador, o Satanás, né? No versículo 3, chegou-se a Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, manda-te que essas pedras transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da onde Jesus tirou esse está escrito? Esse está escrito, ele tirou de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, né? Vamos lá então. No versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha como Satanás é ousado, né? E disse, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropecem em pedra alguma. Olha, o Satanás teve a ousadia de citar a Bíblia aqui com perfeição. E você sabe você sabe na onde ele citou a Bíblia? Salmos 91. É esse mesmo Salmos que hoje muitas pessoas usam para expulsar o demônio. Né? O Salmo 91, 11. Se você ler lá, você vai encontrar essa passagem. Está lá em Salmo 91. Satanás usou o Salmo 91, usou a própria palavra de Deus para tentar Deus. Ou seja, para tentar Cristo reencarnado, o divino humano. Mas Jesus então disse a ele, respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Agora, Jesus usou o texto dentro do seu contexto. Também está escrito, não tentará o Senhor, o teu Deus. Viu? Você compreendeu aqui que Satanás usou a palavra de Deus, para tentar Jesus, mas só que não funcionou. Então temos que tomar muito cuidado, que muitas pessoas estão usando a palavra de Deus de má fé para ganhar aí dinheiro, para seus fins pessoais. Então temos que tomar muito cuidado, temos que estar sempre de acordo e lendo, procurando buscar sempre fontes confiáveis para que possamos entender mais a Bíblia, porque hoje muitas pessoas estão fazendo da Bíblia um meio de vida, um meio de riqueza. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para minha vida e nem para a sua vida e para a vida de ninguém. Só que para isso aí, Deus um dia vai cobrar, como diz lá em Romanos capítulo 12, né? Que a vingança pertence a Ele. Né? E olhe como vai ser, diz que a coisa mais triste que tem é aquele que vai cair na mão do Deus vivo. Né? Essa é a pior coisa que vai acontecer. Bom, eu vou ficando por aqui. Feliz sábado para você, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você continue fazendo seus estudos diários. Antes de nós terminarmos aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua fronte. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez que nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, onde vamos encerrar agora esse estudo. Foi uma grande honra, Senhor, por poder falar e explicar no seu nome, Senhor, para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e entender, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero você numa próxima ocasião. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe também a sua família. Eu espero você então num próximo vídeo.